Glórias ao Senhor Jesus. Obrigado aos meninos do louvor, Gedel, Heber, Martins, Benção. Louvado seja Deus, meus filhos. Meus irmãos, mais uma vez, paz do Senhor a todos. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com a igreja. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. À medida que vocês forem encontrando o texto, então, por favor, ponha-se de pé para a leitura da palavra, tá bom? Glória a Deus. Peço, como sempre, total reverência à palavra. 1 Pedro, capítulo 5. Todos de pé, pelo menos os que puderem, evidentemente, né? Temos aqui irmãos e irmãs com crianças, alguns irmãos também que têm alguma dificuldade física e que não puder, amém, mas os que puderem, tá bom? Vamos ler, meus irmãos. Palavras do apóstolo Pedro. O título dessa passagem aqui na minha Bíblia diz assim, olha, conselhos para o povo de Deus. Aí diz assim o versículo 1. Aos presbíteros que há entre vocês. E aqui nós precisamos entender que a palavra presbíteros é a mesma palavra para pastores. Presbíteros é como se ele dissesse também, aos pastores que há entre vocês, eu, Pedro, presbítero como eles, ou pastor como eles, eu que sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, dizia Pedro, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, eu peço. Então o que é que Pedro, o apóstolo Pedro pede? Ou estava pedindo naquele dia para aqueles irmãos e também transmite essa mensagem para nós hoje. Aos pastores eu digo, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não pastorei por ganância, mas de boa vontade. Não pastorei como dominadores dos que lhes foram confiados, mas pastorei sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor, que é Cristo Jesus, se manifestar, vocês receberão a coroa de glória, que nunca perde o seu brilho. Eu peço igualmente aos jovens. Jovens, respeitem, estejam submissos, sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos arrogantes, aos pedantes, mas o Senhor dá graça aos humildes. E agora é como se ele se dirigisse ao público geral, à igreja por completa, vamos assim dizer. Portanto, diante do que eu tenho dito, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, o Senhor, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele, sobre o Senhor,
todas as suas ansiedades, porque Ele, o Senhor, cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para destruir, procurando uma casa, uma família, uma igreja para causar confusão. Resistam-lhe. De que forma? Firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele, ao Senhor, seja o domínio para sempre. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Meus irmãos, eu quero me deter nos versículos 6 e 7. Nós fizemos a leitura do 1 ao 11, mas eu quero me deter nos versículos 6 e 7. E eu quero falar para esta igreja, para esta assembleia solene reunida aqui nesta noite. Eu quero falar para vocês, irmãos, sobre o cuidado de Deus. Você crê que Deus está cuidando da sua vida? Você crê que Deus está cuidando da sua casa? Eu estou perguntando. Você crê que Jesus está cuidando da sua família? Você crê que Deus já tomou a frente na sua causa? Eu estou perguntando porque nós somos muito esquecidos e murmuradores. Mas Deus está cuidando de nós, irmãos. Deus está cuidando de cada detalhe da nossa história. O apóstolo Pedro, ele tem um cuidado e um zelo muito grande ao asseverar esse cuidado. Ele enfatiza o cuidado de Deus na vida desses irmãos. E esses irmãos, eles não estavam com boletos atrasados. Eles não estavam preocupados porque eles estavam repetindo a mesma roupa na segunda Santa Ceia. Esses irmãos não estavam preocupados porque na segunda-feira de manhã eles tinham que pegar um coletivo. Esses irmãos, eles não estavam preocupados porque eles não tinham dinheiro para viajar no feriadão. O apóstolo Pedro está escrevendo, irmãos, para um tipo de pessoa que está sendo perseguido, que estão sendo torturados. Essas pessoas tinham as suas propriedades e os seus bens tomados, simplesmente por confessarem o nome de Jesus. Pastor, como é que o senhor sabe disso? É só você ler o início da carta. O capítulo 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Estão espalhados, perseguidos. Alguns estão escondidos lá no Ponto, outros já fugiram para o lado da Galácia, da Capadócia, na Ásia, na Bitínia. São escolhidos de Deus, são eleitos de Deus, mas estão passando sérias provações. Se alguém um dia pregou o evangelho para você, dizendo que Jesus Cristo resolveria todos os seus problemas
e que você não passaria mais por situações difíceis, essa pessoa que pregou essa palavra para você, ele ou ela não é um pregador do Evangelho, ele ou ela não é um servo de Jesus, ele ou ela é um falso profeta. Ele é um mentiroso. E se ele não tivesse na dispensação da graça, se ele tivesse na lei, ele deveria ser morto apedrejado. Mas graças a Deus que não está, então ele consegue enganar ainda muita gente. Mas a verdade, irmãos, é que o Santo Evangelho, de forma verdadeira, ele anuncia para nós uma vida também de aflições, de situações difíceis. Porém, esse mesmo Evangelho, ele é anunciado para nós que nós não passamos por essas aflições e por esses problemas sozinhos. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós servimos ao Deus Emanuel. Então, irmãos, a respeito do cuidado de Deus, principalmente me detendo nos versículos 6 e 7 do capítulo 5 de 1 Pedro, ele traz aqui um ensinamento muito precioso. Ele diz que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Em primeiro lugar, nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. O que significa nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? Para nós desfrutarmos do cuidado de Deus, irmãos, nós devemos nos colocar em obediência a Deus. Ontem eu ouvi um termo pela primeira vez e me chamou muita atenção. Cristãos trans. Por favor, não se escandalizem, me aguardem. O que é o cristão trans? Me permita explicar. Ele se identifica como um cristão, mas ele não é. Ele vem para a igreja. Ele participa das reuniões da igreja. Ele até toma a Santa Ceia. Ele trabalha na igreja. Mas lá fora ele não é um cristão. Ele se identifica como cristão. É um cristão trans, mas ele não é cristão. Porque o verdadeiro cristão, irmãos, ele anda em obediência à palavra de Deus. Uma vez um irmão empresário, dono de uma rede de supermercados, ele chegou para mim e disse: Pastor Flávio, eu não quero conversa com crente. Os maiores calotes que eu já tomei foi de crentes. E eu disse para ele: não foi de crentes. Ele disse: foi de crente. E eu disse: não foi. Ele disse: foi. E eu disse: não foi. Ele disse: você quer saber mais do que eu? Foi eu que levei o calote. Eu disse: você levou o calote de uma pessoa que se dizia crente, mas que não era. Porque se ele fosse um verdadeiro crente, ele não tinha feito isso. O verdadeiro crente, ele se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Se humilhar significa se colocar debaixo da autoridade de Deus. Como um filho se coloca debaixo da autoridade do seu pai. Por mais que ele esperneie e que ele grite dentro de casa dizendo: quando eu completar meus 18 anos, que eu tiver meu primeiro salário, eu vou comprar meu apartamento, eu vou comprar meu carro, eu vou me embora. E o pai grita: mas enquanto você estiver aqui comendo do meu pirão, você prova do meu cinturão. Então ele está debaixo da autoridade do pai. Claro que debaixo da autoridade de Deus não é dessa mesma forma, eu apenas exemplifiquei. Mas estar debaixo da autoridade de Deus ou debaixo da poderosa mão de Deus significa, irmãos, se colocar diante da vontade de Deus. Como é isso, pastor? Eu exemplifico biblicamente. Se você puder me acompanhar a Lucas, capítulo de número 5, nós temos um exemplo bem clássico de alguém que se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Lucas, capítulo de número 5. Versículo de número 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Pedro:
leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra, nós vamos levar os nossos barcos até o mar largo e nós vamos lançar as nossas redes. Isso significa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. É se colocar em obediência a Deus, independente das circunstâncias. Pedro, como um pescador experiente, ele sabia que aquela hora que Jesus estava mandando eles irem para as águas mais profundas e lançarem as redes, não era a hora indicada para uma boa pescaria. A melhor hora indicada para uma boa pescaria era durante a noite, e Pedro disse: passamos a noite toda e nada apanhamos. Mas Pedro, mesmo sabendo disso, ele obedeceu. Senhor, passamos a noite toda, o melhor horário para pescar, e não conseguimos pescar. O Senhor está mandando a gente ir agora de manhã, o sol já nasceu, não é boa hora. Mas se o Senhor está mandando, nós estamos indo. Isso significa se colocar debaixo da mão do Senhor. Isso significa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Igreja, obedeça a voz de Deus para a sua vida. Mesmo que lhe custe, obedeça. Todo emprego paga um salário, mas nem todo emprego é uma bênção de Deus. Às vezes é melhor pagar um preço de passar um pouquinho mais de tempo esperando a porta ser aberta do que entrar por qualquer porta. Humilhe-se debaixo da mão de Deus. Por quê, pastor? Se eu confio no cuidado de Deus, ele diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, o Senhor, a seu tempo vos exalte. O que é que significa exaltar? Nós temos uma facilidade muito grande de comparar esse exaltar à música Sabor de Mel, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vão se arrepender. Deus vai me exaltar, Deus vai me colocar por cabeça e não por cauda. Mas não é esse o significado da palavra. Eu poderia, de uma forma assim bem enfática, para os irmãos entenderem o teor da mensagem, dizer: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo dele, Ele vos abençoe. Para que Deus os exalte significa para que Deus vos abençoe. É o tempo de Deus, para que em tempo oportuno, no tempo dele, Ele te abençoe. Irmãos, o crente em Jesus, ele obedece à palavra do Senhor, ele aguarda o tempo de Deus e ele confia na bênção do Senhor. Nós estamos perdendo isso de vista. Nós, repito, estamos perdendo isso de vista. Nós estamos cada vez mais tendo dificuldade de esperar o tempo oportuno de Deus. Pastor, qual é o tempo oportuno de Deus? Irmãos, é o tempo dele. Cabe a nós esperar. Para que ele vos exalte, para que ele vos abençoe. Eu fico a imaginar e enfatizo, é minha imaginação, qual foi a conversa de Pedro e os pescadores no trajeto da beira-mar até o local de lançar as redes. Isso é loucura. Pedro, como é que tu recebe conselho de um carpinteiro? Ele pode entender da construção desse barco, mas entender desse mar e de pescaria. É uma imaginação. Mas o que foi que aconteceu quando eles lançaram as redes? As redes foram cheias de peixes. No tempo oportuno, Ele vos exaltará. Na lógica, na matemática, na calculadora, na tabuada, no calendário de Pedro e os pescadores, aquela pesca era para ter acontecido durante a noite.
No milagre, na providência, no tempo oportuno de Jesus, a exaltação e a bênção chegou pela manhã, já com o sol bem quente. Quando nos colocamos debaixo da potente mão de Deus, quando nos colocamos debaixo da obediência à palavra de Deus, nós receberemos as bênçãos de Deus. Não imune de lutas, de guerras, mas, com certeza, nós receberemos a bênção de Deus. Querida igreja, nós não podemos perder isso de vista. A obediência à palavra de Deus. Depois ele vai dizer no capítulo 7, lancem sobre ele, no versículo 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Está no plural. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Pedro está sendo bem direto, objetivo e enfático. É sobre ele, igreja. É sobre ele. É entregar tudo a ele. As nossas lutas, as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. É entregar a ele. É lançar aos pés dele. Nós estamos perdendo isso de vista, igreja. Cada vez mais eu percebo o quanto nós estamos colocando a nossa fé nos homens. E cada vez mais estamos nos decepcionando. Com quem você está desabafando? Quem está sendo o seu ouvido? Quem tem ouvido mais as tuas murmurações? Deus ou o homem? Do jeito que você reclama da vida para uma pessoa, reclame da vida para Deus. O senhor está ficando doido? Não. Quando você reclama da vida para uma pessoa, você está murmurando. Quando você reclama da vida para Deus, você está orando. Porque Deus conhece. E o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, transforma aquela reclamação em oração. Eu vou repetir. Quando você reclama da vida para o homem, para a sua amiga, para o seu amigo, você está murmurando. Quando você reclama da vida diante de Deus, você está orando. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Segundo Reis, capítulo 4. A Bíblia fala de uma mulher rica, casada, rica, porém sem filhos. Essa mulher era uma mulher piedosa, uma mulher temente. Em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 9, a Bíblia diz que essa mulher um dia, conversando com seu esposo, ela disse assim, olha, marido, eu vejo que esse homem, o profeta Eliseu, ele passa sempre aqui pela nossa cidade. Eu tenho observado o testemunho desse homem e ele é um santo homem de Deus. Por que essa mulher teve essa percepção? Provavelmente uma mulher piedosa, uma mulher temente ao Senhor. Marido, eu estive pensando, versículo 10. Vamos construir um quarto pequeno no terraço da nossa casa? Nesse quarto a gente coloca uma cama, a gente coloca uma mesa, a gente coloca uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele vier para a nossa casa, ele poderá ficar hospedado ali.
E assim o fizeram. Aconteceu que, por bondade, e acredito eu que dirigido pelo Espírito Santo, um dia o profeta Eliseu sentiu de Deus orar por aquela mulher. E quando ele foi orar, a sua oração se transformou numa profecia. Está no versículo 16. O profeta disse àquela mulher: mulher, por este mesmo tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela, nesse momento, surpresa, com o seu lapso de incredulidade, ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, pelo amor de Deus, não diga isso não. Meu marido já é velho, adiantado em idade. Mas aconteceu que, versículo 17, a mulher engravidou. E no ano seguinte, no tempo determinado, no tempo, ela deu à luz um filho, como o profeta tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino disse ao seu pai: papai, minha cabeça está doendo muito. Então o pai chamou um dos seus servos e disse: leve esse menino lá para a mãe dele. O servo tomou a criança, levou e entregou à sua mãe. O menino ficou sentado no colo de sua mãe até o meio-dia. E então morreu. Insolação, né? Insolação. Querida igreja, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja percebendo, mesmo que tudo pareça o contrário, Deus está cuidando. Eu creio que Deus está cuidando. 21. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, quarto que ela tinha construído. Ela colocou o corpo do menino na cama do profeta, fechou a porta e saiu. O que era para ela fazer, irmão? Começar os preparativos para o enterro, né? Começar a chorar, ligar para a funerária, para as carpideiras e encaminhar o trabalho de cortejo fúnebre do menino. Mas ela fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido, supostamente a pessoa mais íntima dela, e disse para o seu marido: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus. Amém? Eu vou falar com o homem de Deus e voltar. Dentro daquela mulher estava pulsando uma fé. Eu vou falar com o homem de Deus e vou voltar, lançando sobre ele toda a vossa... Sobre quem? O que era para essa mulher ter tratado com o marido dela? Meu filho, você chegou do trabalho cansado. Eu sei que o seu desejo é descansar, mas eu preciso tratar de algo muito... Para começar, a conversa não era assim. Era para o marido chegar em casa e ela já está desesperada, né? O filho morto. Eu vou até o homem de Deus. Olhe a frieza e ao mesmo tempo o fervor espiritual dessa mulher. Como é que o senhor percebe? Porque o marido perguntou a ela no versículo 23, por que você vai hoje ao homem de Deus? Por que você está indo para o culto hoje?
Por que você está indo para a oração hoje? Tu não já foi para o culto ontem, mulher? Que negócio é estar todo dia na igreja? Por que tu vai para o culto hoje? Não é dia de festa da lua nova, festa judaica. Nem é sábado, reunião obrigatória de judeus. Ela respondeu: mas não faz mal eu ir para o culto hoje. Eu vou lá falar com o homem de Deus. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao seu servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, o seu moço, o seu discípulo: veja, a mulher sunamita, corra ao encontro dela e pergunte: mulher, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com o menino? E ela respondeu: a quem você está lançando as suas lamentações? Se você reclama da vida para uma pessoa, você está murmurando. Se você reclama da vida para Deus, você está orando. Vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, agarrou-se aos pés dele, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Geazi, o moço, se aproximou, pegou ela pelas roupas, pelas túnicas, querendo arrancar ela. Mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura. A sua alma está, mas ela não procurou, ela não provocou nenhum alarde dentro da sua casa. Ela não provocou alarde entre os funcionários da empresa do seu esposo. Ela não provocou alarde nem com o obreiro da igreja, Geazi. Mas quando chega na presença de Deus, que aqui o profeta Eliseu é a representação do próprio Deus, ela se lança aos seus pés. Eu não sei você, mas eu preciso parar de conversar com quem não vai resolver meu problema. Eu não estou dizendo que eu vou deixar de falar com as pessoas, não. O meu problema, a minha questão, é com o meu Deus. Pastor, mas às vezes a gente precisa desabafar, a psicologia ensina isso. Concordo. Mas há determinadas situações, há determinados assuntos que é entre só eu e o meu Deus. E lá, quando ela chega na presença do homem de Deus, então ela se derrama. 28. Por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Ele não está dizendo isso aqui: oi, bom dia, tudo bem? Não, é porque os cumprimentos no Oriente ali, era a pessoa parar, saudar e conversar. Por isso que ele dizia que não parasse, nem saudasse ninguém pelo caminho. Então, ponha o seu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não arreda o meu pé daqui. Ela estava dizendo: foi você que profetizou, então é a você que eu peço socorro. Traduzindo para nós, a minha vida está no controle de Deus. Se é Deus que está permitindo isso tudo, então é com Ele que eu tenho que conversar. É com Ele que eu tenho que conversar.
Então Eliseu se levantou e foi com ela. 31. Geazi foi adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então ele voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou. Ó Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, final, porque ele tem cuidado de vocês. É Deus quem cuida. Quando o profeta Eliseu chegou lá, orou ao Senhor, versículo 34, subiu à cama. Isso aqui é algo que não pode ser tomado como doutrina, foi um acontecimento dessa determinada situação. Infelizmente tem muitos homens doidos aí que não compreendem a palavra de Deus, que acham que isso aqui é um ritual a ser seguido para que aconteça algum tipo de ressurreição, mas não é. Isso aqui foi um fato isolado para essa situação. O profeta Eliseu deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino começou a aquecer. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir à cama e se estender sobre o menino. Então espirrou 7 vezes, o menino espirrou 7 vezes, abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu, prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Gideão. Quem foi que cuidou dela? Quem foi que cuidou dela? Quem é que está no controle da tua vida? É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Igreja, obedeça a palavra de Deus. Custe o que custar, irmão. Obedeça a palavra de Deus. Para que no tempo dele, espere o tempo dele, ele te exalte, ele te abençoe. Lance sobre ele toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação. Salmo 42, Salmo 142, versículos 1 e 2. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. É na presença dele que eu exponho a minha angústia. É na presença dele que eu exponho a minha angústia. Salmo de número 34. Versículos 8 e 9. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O Senhor cuida de ti, irmão. O Senhor cuida de ti. Se humilhe debaixo da mão de Deus. Espere o tempo de Deus. Ele vai te abençoar. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele cuida e ele cuida muito bem.